O Deus hebreu viu o mundo com os olhos dos hebreus. Olá, tudo bem? Vamos para mais um vídeo? Quem é que quando criança não olhou para o céu e imaginou que a lua não brilhava tal como o sol? Acredito que muita gente, principalmente, se estivermos falando de pessoas do interior numa época muito remota. E com o olhar de alguém de um interior, os povos do passado olhavam os céus e imaginavam a mesma coisa. Os sumérios, os babilônios, os assírios, os egípcios e por muito tempo os gregos imaginavam que a lua brilhava e tinha luz própria como o sol e as estrelas. Era o senso comum da época se pensar assim, já que os homens do passado não dispunham de lunetas e nem de telescópios como hoje temos. Os escritores hebreus e seu Deus imaginário pensavam da mesma forma, e não tinham como não pensar assim, pois todos os povos contemplavam o céu a olhos nus, eles não dispunham de outra coisa. Ademais, os hebreus eram um dos povos mais atrasados e ignorantes daquela época. Basta você olhar para a história e ver que os hebreus não deixaram legado algum para a humanidade. Eles simplesmente à luz da ciência nunca existiram. Não deixaram nada, absolutamente nada. Se fôssemos depender dos primitivos hebreus, o muito que estaríamos fazendo hoje era cozendo suculentos pedaços de porcos, galinha, ovelha, bois e vacas numa fogueira para Javé. Os sumérios, os babilônios, os egípcios e os gregos deixaram maravilhas para gerações futuras como provas de que eram povos à frente de seu tempo, já os hebreus não deixaram nada. Nem aquilo que está escrito na Bíblia é original. A ideia de um único Deus não é original e tampouco serve para alguma coisa em termos de conhecimento científico. Os hebreus eram tão ignorantes que acreditavam que o mundo que nos rodeia se resumia ao sol, lua, estrelas e a terra, na qual pisavam todos os dias. Gênesis 1. Esse era o mundinho dos hebreus e de qualquer outro povo do passado. Para vocês terem uma ideia da ignorância dos hebreus, eles imaginavam que tudo que brilhasse no céu seriam estrelas. Sim, até planetas, os coitados imaginavam que eram estrelas. A prova disso é que os hebreus imaginavam que o planeta Vênus era a primeira e a mais brilhante estrela que surgia pela manhã. Eles o chamavam de estrela da alva, ou estrela da manhã. Como eles pensavam que esse planeta era uma poderosa estrela brilhante, passaram a representá-lo em metáforas por um querubim que teria ousado se elevar acima das estrelas do céu. Os cristãos em delírio coletivo chamam esse querubim de Satanás. Ezequiel 28. Ainda mostrando a completa ignorância desse povo, Jesus, o Salvador aguardado há mais de 2000 anos, o todo onipresente sabedor de todas as coisas, quando aparece ao apóstolo João, se identifica como sendo a estrela da alva, a estrela da manhã. Eu, Jesus, enviei o meu anjo, para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Apocalipse 22 verso 16. Coitado de Jesus, não sabia que a estrela da alva não era estrela e que sequer ela tem luz. Jesus, portanto, era desprovido tanto de cérebro quanto de brilho próprio. O apóstolo cristão todo desinformado chamado de Pedro, que a igreja diz ser o primeiro papa, também era outro hebreu ignorante que por não saber dessas coisas disse que Jesus seria a estrela da alva. Sobrescrito uma porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. Sobrescrito uma e ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Sobrescrito uma e temos, muito firme, a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça, e a estrela da alva apareça em vossos corações. 2 Pedro 1 verso 17 a 19. O pobre imaginava também que Jesus era digno de ser representado pela mais brilhante estrela que surge pela manhã. Judas, o escritor que empresta seu nome a um livro do Novo Testamento, fala de estrelas errantes. Ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Judas 1 verso 13. Pobres coitados não tinham inspiração divina alguma, pois se tivesse jamais falaria uma bobagem dessa. As estrelas errantes na verdade, eram aqueles objetos que adentram a atmosfera terrestre e pegam fogo,
as estrelas cadentes, mas o coitado do escritor inspirado por um Deus que nada sabia tanto quanto ele, pensava que meteoritos, cometas eram estrelas que estavam perdidas pelos céus. O cristão em defesa da inerrância inexistente da Bíblia dirá que ela fala de acordo com o pensamento vigente à época, pois de outro modo, o povo de Deus, os israelitas, não entenderiam. Obviamente, esse é um argumento falso como é todos que os cristãos usam ou inventam para atestar que há por trás da Bíblia um Deus onisciente. Esse argumento não salva a crença dos cristãos, pelo contrário, ele depõe contra. Pois se esse Deus queria se revelar ou falar àquele povo e usou a maneira deles de verem o mundo, então isso é prova de que esses escritos não foram destinados aos povos do futuro. Se fosse, não teria a mentalidade atrasada daquela época, teria uma linguagem próxima que entendemos, a do homem moderno. A mensagem, portanto, havia de ser universal e atemporal e não restritamente local e temporal. As bobagens que lemos na Bíblia são fruto dos olhos limitados de um povo preso a seus costumes, superstições e limitações de uma época. O Deus dos Hebreus era ignorante porque o povo que o criou também o era.